Alô Brasil, alô mundo, alô Flórida, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, para mais uma live sobre saúde, sobre qualidade de vida. E o tema, infelizmente, né, é sobre uma doença que tem aumentado assustadoramente os seus números. Eu até falo, né, que quando eu era um pouquinho mais menino, dificilmente nós ouvíamos falar, aquela família tem uma criança autista, né? Porque sempre se limitava a uma criança, a gente nem ouvia adulto, aquele adulto é autista, né? E hoje, depois, a própria doutora Rosângela Arndt vai nos atualizar com números. Os números que estão sendo apresentados são números assustadores. Se nós entendermos que o espectro autista gera uma certa limitação nas pessoas, do ponto de vista de relacionamento e do ponto de vista de produtividade, esses são números que a sociedade deve tomar toda a cautela, porque vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu quero falar, porque está crescendo muito, né? Você mesmo, que tem mais de 40, 50, que nem eu, você já deve conhecer famílias, e não conhece uma não, conhece várias, que tem um filho ou que já tem um adulto autista, né? E é sobre essa doença que nós vamos conversar aqui com a doutora Rosângela Arndt, que vai fazer palestra no Congresso sobre autismo, práticas integrativas, né, para tratar o autismo. Que essa é a notícia boa, né? Embora seja uma doença que está crescendo muito, mas ela depende muito do meio ambiente, muito da maneira com que você vive. E se você ajustar ali o seu modus vivendi, você vai ter uma vida praticamente normal. Doutora Rosângela, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite aqui no canal do Fernando Betete. Faz tempo que eu estou querendo entrevistar a doutora Rosângela e agora deu certo. E o tema inicial, né? A gente vai falar sobre autismo, mas tenho certeza que depois iremos convidar novamente, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da doutora Rosângela. Ela tem uma didática excelente, é uma pessoa humilde, simpática e o melhor de tudo, tem muito, 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 muito conhecimento. E é por isso que o universo devolve em dobro, em triplo, tudo que ela tem dado aí para a sociedade. Doutora Rosângela, e o autismo, doutora Rosângela, o que a senhora me fala? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, te admiro muito. E vamos falar do autismo. E realmente, como você falou, é assustador. Eu mesmo, que estou fazendo aí esse ano 41 anos de formada, né? Sou médica há 41 anos. Nós nem sabíamos o que era no início, né? Nem estudei isso na faculdade. Nem estudava, tá? né? Não. E foi realmente assim um crescimento do número de primeiro o reconhecimento de que isto é um transtorno, né? E hoje se chama transtorno do espectro autista, porque se juntou, né, no mesmo balaio, como a gente diz, várias alterações de comportamento, várias situações em que não se sabia o que chamar, né? E acabamos tendo hoje uma entidade nosológica, ou seja, hoje nós temos uma doença chamada transtorno do espectro autista, que está desde uma hiperatividade, né, um TDAH, até os autistas totalmente não funcionais, que são os casos mais graves. Atualmente, as pesquisas mostram, e a gente tem as pesquisas melhores em termos de estatística estão nos Estados Unidos. A gente mostra que em 2020 era um caso para cada 54 nascidos vivos. E este ano de 2021, nós estamos em 23, então a última que nós temos é de 2021. Já era um caso para cada 44 nascidos vivos. Então, assim, em um ano, aumentou absurdamente o número de crianças que nasceram com esse espectro.
Se a gente considerar, né, que isto pode levar a déficits importantes de aprendizado, de a criança crescer sem condição, por exemplo, de ter uma profissão, de autogerir a sua vida, nós temos um número muito grande, é expressivo, de pessoas que daqui a 20 anos, por exemplo, 30 anos, vão estar dependentes da família e da sociedade sem ter condições de cuidar de si mesmo. Porque quando você pensa em uma criança e um adolescente, você tem uma ideia de que a família vai continuar cuidando. Mas e depois? Né? Então, eu vejo que isso é um problema de saúde pública mesmo, né? Um problema muito maior do que apenas ajudar uma família a resolver isso. E tem O um que nós problema, podemos. né, doutora Rosângela, só te interrompendo aqui, essa criança autista, ela é dependente do pai e da mãe. Depois que o pai e a mãe parte, os irmãos dificilmente vão acompanhar, o tio e a tia também vai ser uma situação difícil, os avós, né? Então é um problema muito sério, né? Exato. E por isso que a gente acredita que é um problema que é muito maior do que familiar, ele é um problema da sociedade. E também acredita-se que a, a toxicidade do meio em que nós vivemos seja um grande responsável pelo desencadeamento dessas situações. É só a gente considerar que quando a criança nasce, foram feitos vários estudos desse tipo, pegando o cordão umbilical e mandando avaliar para toxinas ambientais, a média é encontrar 267 toxinas no cordão umbilical, sendo que uma grande parte dessas toxinas são metais pesados, né? Metais tóxicos, nem todos são pesados. Então, No os cordão metais umbilical. tóxicos no cordão umbilical. E isso são pesquisas que se repetem frequentemente, porque é muito impressionante, e cada vez que fazem a pesquisa tem mais toxinas ali. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a mãe grávida precisa ser cuidada. A gente tem que começar lá atrás, né? Que, como, aliás, é algo que eu sempre também coloco nos meus cursos quando eu falo de gestação. Nós temos que preparar a mulher para ser uma gestante saudável antes dela até querer engravidar. A gente precisa se preocupar com isso para que a gente tenha esse feto e depois esse recém-nascido mais saudável, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que se as mulheres durante a gestação evitarem de comer leite de vaca e derivados e glúten, que são dois grandes irritantes e substâncias inflamatórias da parede do intestino, a chance da criança nascer com QI melhor do que as mães que comem isso é muito maior, é muito grande. Então, se a mulher, durante a gestação, cuidando da sua dieta, fazendo uma dieta anti-inflamatória, ela vai ter uma criança que vai ter uma inteligência superior às crianças das mães que comem de tudo. Se você tem esse tipo de dado disponível, por que não criarmos, então, uma proposta que seja mais ampla para cuidar dessas mães, para cuidar dessas gestantes e, claro, depois cuidar dos seus filhos? Mas veja bem, o diagnóstico do transtorno de espectro autista, hoje ele está mais simplificado, porque as pessoas já conseguem identificar, mas muitas vezes ele ainda é feito tardiamente, porque as pessoas acham que é normal a criança não prestar atenção quando falam com ela, que é uma situação que dá para você identificar logo no início, né, da vida. Então, a criança olhar direto no olho, né, da mãe, do pai, quando a criança não presta atenção, quando chama ela não responde, quando ela não olha no olho das pessoas, não tem esse contato, a gente já tem que abrir os olhos e procurar ajuda para ver o que está acontecendo, né? Então, essa é Não, uma dica fundamental. Então, o contato da mãe, né, do pai, a avó ali, que está sempre perto dessa criança, chamou a criança, está olhando para a criança, aquela criança tem o olho lá para o horizonte, isso já é um sinal de alerta, doutora Rosângela? exatamente.
é algo que a gente precisa seriamente investigar. Porque o certo, né, uma criança normal, quando você chama pelo nome, ela sempre responde. Ou ela olha, ou ela presta atenção em você. Mesmo pequenininhas, eu estou falando aqui de crianças de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, né? Então, quando você começa a chamar e a criança não responde, os pais começam a dizer assim, é que é distraído. Na verdade, às vezes ele simplesmente não consegue fazer o relacionamento interpessoal, né? Que já é uma das questões do autismo. A gente tem que lembrar que nós temos em torno de 20% dos neurônios são os chamados neurônios espelhos. E neurônio espelho é aquele que imita o outro, e as crianças elas aprendem a ser pessoas, né, a conviver em comunidade a partir do neurônio espelho. E as pesquisas mostram que o espectro autista tem dificuldade de atuar com esse neurônio espelho. Então, isso também é algo importante, por isso que eles não conseguem imitar o outro, né? Que a gente, por exemplo, a gente aprende a dançar, a gente aprende a falar imitando, né? E se não tem a capacidade neuronal de imitação, que é o neurônio espelho que dá, não aprende. Aí as crianças ficam não verbais, né? Então, essa situação toda, claro, é algo que está ainda sendo estudado, não, ainda bem, como eu digo, né, ainda bem que a medicina não para, né, a gente está sempre estudando, sempre procurando saber, porque tem muita gente hoje interessada nesse mercado que é do espectro autista, né, então, claro que muitos se preocupam com a questão de realmente fazer a diferença e muitos também se preocupam em tentar achar o remédio milagroso que vai resolver. Já vou dizendo aqui para vocês, não vai, porque não é medicamento químico que vai resolver isso. Tanto é que a gente tem aí as crianças que nos procuram nessa questão, né, da medicina integrativa, que é o nome bonito que achamos agora para isso que a gente faz. Então, nesta questão da medicina integrativa, né, ou da terapia integrativa, ou da saúde integrativa, como vocês quiserem, a gente se dá conta que o químico, o bioquímico, o medicamento, ele não tem um efeito adequado nessas crianças. A gente tem recebido aí, e eu que hoje trabalho praticamente somente na área acadêmica, eu faço orientações e consultorias para profissionais da área de saúde, e eu tenho trabalhado muito essa questão de como nós vamos ajudar, porque as crianças vêm para nós já super medicadas, tomando antipsicóticos, tomando um monte de medicamentos, ou mesmo essa mais comum aí, que o pessoal, né, tem essa mania de ficar dando Ritalina para todo mundo, né? Ritalina. Chama a Rita. Então, a gente nota o quê? Que isso é tapar o sol com a peneira, não resolve o problema, e eu acho que embota o cérebro, né? Então, em vez de você estimular e tentar fazer esse cérebro funcionar melhor, e nós temos possibilidades maravilhosas para isso, vários tipos de terapia, inclusive coisas naturais, né? Como as fórmulas florais, que sou expert nisso, como a nutrição celular, e talvez a coisa mais importante, que é a dieta, né? E isso é fundamental. Estou conversando com a doutora Rosângela Arndt, eu vou compartilhar aqui com vocês, o pessoal já está perguntando, esse daqui é o Instagram Rosângela ARNT, Arndt, tá? Você vai lá, se inscreve, ela tem muito conteúdo, né? A doutora Rosângela ela não atende mais pacientes, né? Ela só fica na área acadêmica, pesquisa, estudos e consultorias, sempre na área de saúde. E você também tem aqui o canal no YouTube dela, Rosângela Arndt, ARNT. Você pode também acessar ali o canal no YouTube, onde você vai ter muitos vídeos, muitas aulas, muitas explicações didáticas sobre o dia a dia, sobre o trabalho da doutora Rosângela. Estamos falando aqui sobre o autismo. Então, o que eu aprendi nessa primeira parte foi o seguinte. Bom, eu quando
com os meus filhos, e quando eu brinco, né, com um bebê de colo, uma criança mais nova, é comum, né, doutora Rosana, a gente chama, né, faz um barulhinho, faz aqui um movimento para chamar a atenção da criança, e normalmente uma criança normal, ela vai olhar para aquele pai ou para aquela mãe, todo o movimento que está fazendo, ela fica super atenta. Isso é assim com o ser humano, e também às vezes com um cachorrinho, com um gatinho que você chama ali, pega um brinquedinho, ele fica atento a toda aquela movimentação. Se, infelizmente, o seu filho, né, abaixo de 3 anos, abaixo de 2 anos, ele não está fixando o olhar, isso é um sinal de alerta. Eu sou do tempo que não se fazia exame de audição, né, quando o bebê nascia. Hoje já tem um teste do pezinho, tem o teste de audição, inclusive também da visão. Então, provavelmente, nós vamos ter protocolos para observar esse desenvolvimento de uma criança que possivelmente possa ter aí o espectro autista, porque quanto mais antes for diagnosticado, né, quanto mais precoce, essa palavra que é perigosa, né, tratamento, quanto mais precocemente você tratar qualquer doença, quer seja ali um resfriadinho, você tratando ele rapidinho, você já consegue contornar, né? Mas não vamos entrar aqui na questão da política. Então, doutora Rosângela, ok, diagnosticou, tem confirmado aí, né, esse síndrome do espectro autista, aí aquele desespero normalmente dos pais, inclusive até quero compartilhar aqui já a nossa audiência, olha como tem aumentado, ó, a Cleusa está falando, ó, tenho um de 12 anos, uma neta de 5 anos e outro de 3 anos, ou seja, na família dela, 3 autistas. Não é fácil, não. 2 leves e o de 3 anos é bem alterado. Então, veja que é um número significativo para uma família, né? Para uma família. Então, temos mais Exato. aqui, ó. A Fátima está falando, eu tenho uma neta, tem outra que está falando, eu tenho um filho, né? Então, é um número realmente que começa a aparecer na nossa rotina. Diagnosticado isso, a doutora falou que é muito do meio ambiente, né? A mãe não se alimentou direito, não teve suplementação, esse mundo moderno de hoje, metais pesados, até porque a minha avó e a minha bisavó, é aquilo que a gente falou, né? Dificilmente tinha isso. Ela se alimentava do quê? De frutas e verduras, né? Não tinha nada processado. Mercado era coisa de chique, era tudo na quitanda, né? A gente ia ali na quitanda, eu mesmo, quantas vezes fui lá na quitanda para minha avó, Fernando, vai lá comprar uma alface, vai lá comprar uma dúzia de ovo, e estava tudo bom, né? E hoje não é assim. Então, o que o meio ambiente faz, e se ele faz de errado, a gente consegue consertar, doutora Rosângela? Bom, então nós temos, em primeiro lugar, entender que esse mundo mais tóxico que a gente vive é uma das suspeitas maiores, né, causadoras. Nós também temos a possibilidade de restaurar e equilibrar a saúde dessas crianças, começando com a parte mais importante, que é justamente o maior contato com o meio externo, que é a alimentação. Então, a segunda questão do TEA, dos transtornos de espectro autista, é o processo inflamatório que essas crianças têm, porque é uma doença inflamatória, como a grande maioria das doenças, e é uma inflamação crônica, né, que vai criando uma permeabilidade intestinal aumentada. Então, isso está bem documentado, bem definido, porque a gente, durante um período, quando começamos a falar sobre isso, e eu sou nutróloga, portanto, eu sou nutróloga de muitos anos atrás, quando a nutrologia começou a sair do hospital, parar de fazer soro de comida para o hospital e passamos a fazer nutrologia de consultório. A gente foi muito atacado em função justamente da nossa proposta de uma dieta que fosse anti-inflamatória, alcalinizante, tirando os alimentos que irritam a parede do intestino, porque a gente sabe, e hoje ainda bem que todo mundo já se deu conta, né, que o contato de alimentos que fazem irritação na parede do intestino cria processos inflamatórios e essa inflamação, rapidamente, essas substâncias pró-inflamatórias que se criam na parede do intestino, são chamadas citocinas, rapidamente vão para o cérebro. E isso tem uma razão, né? Vão para o corpo inteiro, mas
principalmente para o cérebro, porque o cérebro vem do mesmo folheto embrionário do intestino. Então, tudo que faz mal para o cérebro faz mal para o intestino, tudo que faz bem para o intestino e vice-versa. E aí nós entendemos por que essa relação, né? Essa relação faz as citocinas inflamatórias intestinais terem uma espécie de afinidade com o cérebro e vão criando inflamações no cérebro, e são crônicas de baixo grau, não é imediato. Porque aí as pessoas pensam assim, mas se inflamou, deu o quê? Meningite, encefalite? Não! Vão fazendo pequenininhas inflamações e criando dificuldade para a rede neural. E aí as conexões ficam ruins. Por isso que é tão difícil fazer esse entendimento e até fazer, até a pessoa se dar conta. É difícil. Mas depois que você tem estabelecida a doença, é só piora, né? A coisa só piora, porque a mudança da alimentação ela tem que ser familiar. Não tem como você fazer uma dieta adequada para uma criança de 2, 3 anos e o resto da família comer o que não Ainda deve. mais criança, vai colocar lá no prato do pai, da mãe, da tia, o que for ali, ele vai querer o sorvete, né? Vai querer tudo. Exatamente. Então, a gente vai fazer uma proposta inicial de retirar alimentos que são altamente nocivos, sabidamente nocivos, que isso a gente já sabe, e depois fazer uma análise, uma avaliação dos alimentos para ver se não tem outros alimentos que esta criança personalizadamente faz processos inflamatórios, né? Que seria então outras avaliações que a gente pode fazer, desde um exame buscando as alterações imunológicas com alimentos, que são exames que a gente pode fazer da saliva, do sangue, mas também exames mais simples, como as biorressonâncias que a gente tem acesso hoje, a gente também pode fazer por radiestesia, né? Que é uma técnica milenar, praticamente, mas, na verdade, muito mal estudada, tanto que a minha tese de PhD agora é em cima de um instrumento de radiestesia que eu criei, junto com porque eu queria mostrar que tem ciência na radiestesia também. Bom, mas na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é a importância do cuidado alimentar. E a base disso é retirar alimentos altamente inflamatórios, que vão ser, então, farinhas como o glúten, né? Então, trigo, centeio, cevada, vão ser as farinhas brancas, mesmo sem glúten, mas muito refinadas, né? Então, às vezes as pessoas trocam, como eu digo, 6 por meia dúzia, não come o pãozinho, mas come a tapioca. Tapioca não tem glúten, mas é altamente refinada, então também não é adequada nesse momento, né? E aí você tem que tirar o açúcar e tudo que for doce, tudo que tem açúcar, porque é acidificante, Quer dizer, e a tem que dieta tirar moderna tem que tirar tudo, né? tudo, tudo. E aí as pessoas, e tudo que tiver leite de vaca, que é o outro problema muito sério, que é a irritação da parede pela proteína do leite de vaca e pelo açúcar do leite de vaca. E aí vocês veem que hoje a gente nem leite de vaca direito tem mais, né? Porque as pessoas dizem, mas como é que todo mundo tomava leite direto da vaca? Mas quando era direto da vaca e a vaca comia pasta, era outra coisa. Agora a vaca come, né, ração feita até de ossos de outros animais, e vaca não é carnívora, e ainda por cima, essas vacas só têm intoxicações alimentares, Remédios, né? isso, Hormônios, antibióticos, medicamentos, transgênicos, né? Come tudo que não tem. transgênicos, e tem mais, agora o leite não é mais nem leite, é produto tipo leite, é produto lácteo, porque aí eles misturam soro misturado no leite. Nossa, é horrível. Comecem a ler rótulo, gente. Se você ler rótulo, você não come mais nada, essa é a verdade. Mas então, o que eu estou dizendo aqui é retirar o básico sabidamente que faz mal, tirar aditivos. Aditivos são altamente nocivos, né?
e esses corantes e acidulantes, e trocentas coisas que botam na comida para ela ficar mais bonitinha, mais saborosa, isso tudo faz muito mal. Sem contar, né, com a história toda que a gente sabe que tem, né, dos organofosforados, né, do que botam lá nos alimentos que a gente ainda não tem condições de conseguir tudo orgânico e nem sabe se o orgânico é orgânico de verdade, ainda tem mais essa. Mas então... Tem uma live que eu fiz semana passada, doutora Rosângela, sobre água, né? Água alcalina, a água perfeita, hexagonal, ORP, todos os benefícios de uma água. Então, hoje a gente... E o Sidney Rodrigues, que falou sobre a água, ele falou o seguinte: você vai numa feira orgânica, né? Compra tudo orgânico, né? Aí chega em casa, você abre a torneira da pia, não é assim? Abre a torneira da pia, que é aquele encanamento que está lá faz 10, 20, 30 anos, e o que estava limpinho, orgânico, você pega aquela água ali. Lava o alimento e estragou tudo. E vai cozinhar, vai fazer tudo, né? Tá difícil hoje em dia, né? Você ter um ambiente saudável, né? É muito difícil. É muito difícil. Tá. Quando a doutora falou sobre radiestesia, eu já fiz consultas, né, inclusive com biorressonância. Uma curiosidade: nós não temos hoje um exame de sangue que, ó, tá aqui e você tem autismo positivo e autismo negativo. Hoje a medicina não tem nada não disso. Não. Pelo teu conhecimento, pelo teu estudo, a biorressonância, a radiestesia, ela tem alguma solução mais próxima hoje para dar o diagnóstico? Sim. Veja bem, a primeira coisa importante da radiestesia é a qualidade do observador, né? Vamos dizer assim, do avaliador, né? Da pessoa que faz a radiestesia. Porque essa pessoa ela tem que realmente entender e ter praticado bastante para que ela fique isenta. Isenta quer dizer assim, não pensar na resposta. Seja influenciada, né? Isso. Por isso que eu criei o Holotester, que é um instrumento que a gente consegue diminuir a influência do observador, do avaliador no campo. Na verdade, é baseado na física quântica, onde tem um campo de energia, né, o nosso biocampo, e a gente pode avaliar isso fazendo perguntas, né? E tem essa antena, vamos dizer assim, que todos os instrumentos de radiestesia são tipo antenas, que vão captar informação no campo. Isso vale também para a cinesiologia, né? Que é uma outra forma de você captar informações do campo, que é a cinesiologia é o músculo, né, que fica mais retesado, mais relaxado de acordo com a resposta que esse biocampo vai dar, que essa pessoa vai dar, né? Então, eles são parecidos, vamos dizer assim, em termos de mecanismo, né? Entendi. Mas, de qualquer maneira, essa radiestesia acaba ajudando aí na dieta, né? Se aquele alimento dieta é bom, né? Se é ruim. Esta é meu lado da radiestesia, que era ter uma capacidade de avaliar de uma forma simples, rápida, né? Fazendo uma pergunta muito simples para o campo, sim ou não, que a radiestesia é assim. Por isso que a gente pode confirmar diagnósticos. A gente pode perguntar para o campo, está no espectro autista, sim ou não? E geralmente acerta. Se a gente conseguir realmente ficar isento e ter a prática, consegue acertar muita coisa. Nós acreditamos que de 80% a 90% das respostas são confiáveis dentro da radiestesia. O que é um número até às vezes melhor do que o próprio exame de sangue ou de imagem. Né? Tem exame hoje que é 50%, né? Falso positivo, isso. Positivo. Exato. Hoje. Então dá para a gente confirmar as nossas suspeitas com a própria radiestesia. Ou, como eu falei, existem outras formas de fazer essa confirmação. Aquele BIDORT, não sei se você ouviu falar dessa técnica, né? Ou ring test, ou BIDORT, é uma outra forma de você fazer
vamos dizer, confirmação, uma avaliação simplória, vamos dizer assim, diferente de todos os testes neurológicos que vão fazer, e fazer um diagnóstico, às vezes, de exclusão, né? Fez um monte de coisa, não é nada daquilo, então deve ser autismo. É alguma coisa mais ou menos assim. Mas o metabolismo do autista, e aí a gente vai entrar um pouquinho na minha palestra, né? Nós vamos ter o congresso, e até antes do congresso de autismo, nós estamos com um congresso fantástico de saúde e terapias quânticas em São Paulo, que vai ser dia 18 e 19, que é um congresso que eu criei e que a Fisioquântica é a empresa que dá a logística, né? Quem é o Então, convidado desse ano? hoje esse ano é um convidado maravilhoso, é o Bruce Lipton. Pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter um biólogo quântico, né? A Que, aliás, biologia da crença. exatamente, ele escreveu esse livro que é um divisor de águas para a gente. Né? Mas, tem tudo a ver com a medicina quântica, né? Exatamente. E aí falei aqui do Congresso, porque ele está na minha cabeça o tempo todo aqui, porque a gente está lá, né, com essa. É um desafio cada vez, né? Mas aí na semana seguinte, dia 25, eu vou estar em São Paulo de novo, nesse congresso na verdade, é uma proposta maravilhosa, né, que é oferecer as terapias integrativas voltadas para o espectro autista, né? E a minha palestra é em cima do metabolismo do autista com o colágeno. Colágeno é a outra parte, né, da medicina que eu me dediquei muito. Eu já escrevi vários livros sobre colágeno. Tenho até um livro em Portugal, lançado em Portugal sobre colágeno, que há mais de 30 anos que eu comecei a estudar sobre essa proteína, né? E agora a proposta é juntar essa meio paixão minha que é do colágeno com a questão do autismo. Mas, na verdade, o colágeno aparece aí na questão do metabolismo do autismo em função de várias situações, mas uma delas é o que eu estou falando aqui, que é a parede do intestino. E as pessoas pensam em colágeno sempre na área da estética. Todo mundo acha que colágeno é para diminuir ruga. Não, gente. 33% de todas as proteínas produzidas no nosso corpo são colágenos. E toda a sustentação do nosso corpo é colágeno. E aí nós temos a parede do intestino, que também precisa de colágeno para ela poder funcionar, para ela se fazer. Todas as mucosas do nosso corpo são colágenas. A gente tem a pele, 97% é colágeno, nós temos a matriz óssea, 98% é colágeno, nós temos a filtração renal, feita de colágeno, o olho é feito de colágeno, toda a nossa circulação, né, toda a árvore circulatória é feita num arcabouço de colágeno. Então, quando você pensa dessa forma, nessa proteína, você entende a importância dela e começa a entender por que tem surgido tantos artigos agora, juntando as alterações do colágeno, como, por exemplo, a síndrome de Ehlers-Danlos. Isso, esse livro aí esse é o livro que está lançado em Portugal e que a gente também tem ele aqui no Brasil. A síndrome de Ehlers-Danlos é uma síndrome genética em que a pessoa tem uma hiperelasticidade, vamos dizer assim, né? E aí então não consegue ter firmeza porque tem elasticidade demais. E agora se descobriu, né? Estão se fazendo pesquisas de que mães com essa síndrome têm filhos mais autistas. Olha que interessante isso. Outro estudo que tem, inclusive esse estudo eu tirei de uma tese de mestrado, mostrando a associação dos erros inatos de metabolismo, que é uma outra situação bem importante genética, gravíssima também, com a associação com o autismo. Então, você veja, a gente já tem algumas coisas na literatura mostrando que existe relação realmente de colágeno
de metabolismo de autismo. Mas o metabolismo do autista, por ele ter essa inflamação crônica na parede do intestino, é um metabolismo lento, lentificado, e uma situação de inflamação crônica que vai atrapalhando todos os sistemas do organismo, porque nós precisamos nutrir as nossas células, né? Nós temos sempre que lembrar que nós somos seres feitos de células. A gente parece inteiro aqui, mas na verdade nós somos uma colônia de mais de 50 trilhões de células. E são as células que são as unidades que funcionam no nosso corpo. E a nutrição celular passa pelos micronutrientes. Então, os minerais, as vitaminas, os aminoácidos, eles precisam ser digeridos e absorvidos na parede do intestino e levados até a célula através do sangue, claro, da linfa. Então, o que acontece realmente é que uma parede de intestino inflamada, com certeza, não tem uma boa absorção de nutrientes. Então, a gente já tem uma pessoa ali, um organismo ali mal nutrido. E aí você vai somando a inflamação crônica com a falta de uma boa nutrição celular e você vai tendo o que acontece com essas crianças, que é muito variado, é um escopo muito variado de apresentação de problemas, mas alguns que são meio que se repetem, né? Como as estereotipias, como a dificuldade de aprendizagem, ou mesmo essa grande dificuldade de verbalização, né? De aprender a falar. Então, essas situações todas, você vê que todas se unem, né? E aí a gente precisa ajudar essas crianças com a dieta, que é fundamental. Nós precisamos ajudar essas crianças também com vários tipos de terapia, que são terapias, inclusive, mais simples, como a fisioterapia, como a fonoterapia, como a praxiterapia, que são terapias de estímulo, que são fundamentais também, né? Aquela ecoterapia também, que tem efeitos maravilhosos no autismo, a gente tem visto. E nós também precisamos nutrição com complementação de nutrientes e nós precisamos de reposição de colágeno. A gente tem que lembrar que a reposição do colágeno, para todos nós, para qualquer pessoa, deve começar na década de 20, nos 20 anos. De 20 a 30 anos, a gente começa a perder colágeno. E perde, como é uma proteína muito difícil de fabricar, precisa de muito aminoácido, e é também complicada, porque é uma tríplice hélice, com mais de 1000 partes de aminoácido em cada hélice, então é muito complicado fazer, né? E precisa de muita energia. Colágeno a partir de 20 anos a suplementação? Entre 20 e 30 anos. Em média, 25, 23, 24, 26 anos, a gente deve começar a repor. A gente perde 1% de colágeno ao ano a partir dessa idade. Até eu brinco com os meus alunos, eu digo, se aos 25 anos você começa a perder 1% de colágeno e não repõe, aos 50 anos você está despinguelado, porque já está faltando 1/4 de colágeno. E aonde que falta? É óbvio que o nosso organismo, que é fantástico e maravilhoso, que tem essa inteligência divina, vai botar substrato e energia para fabricar o que é mais importante. Não pense que pele, cabelo e unha é importante. Então, vai botar onde? Onde mais precisa. É muito mais importante bater o coração e filtrar o rim do que arrumar a pele. Por isso que a visualização, né, da falta de elasticidade, da flacidez, é por fora, porque é o primeiro lugar que falta. Mas, na verdade, ao partir, por exemplo, dos 40 e poucos anos, as mulheres, principalmente por uma questão hormonal, começam a perder muito colágeno nos ossos. Quando você faz a primeira densitometria e está lá que você está com osteopenia, já faz 10 anos que você está perdendo colágeno da matriz óssea. Começou ontem, né? Né?
Então, essas informações às vezes não chegam para as pessoas e elas querem também, às vezes, uma coisa imediata. Leva 2 anos para repor o que você perdeu antes. Por quê? Porque é uma proteína que tem um turnover muito longo. O que é turnover de proteína? É quando o organismo consegue fazer metade do que está faltando. Então, o turnover do colágeno é 360 dias. É. Então, nós Então, precisamos repor, tem que repor. deixa eu tentar aqui fazer uma pergunta um pouco mais didática. Se a pessoa tem bastante colágeno, tem uma pele firme, tem cabelo legal, tem unha legal, tem pele boa, né? Isso quer dizer, em resumo, que ela estaria bem nutrida, ou seja, se não estou perdendo nada por fora, é porque o meu nível de colágeno, meu nível de suplementação, de nutrição está adequado para a minha idade? Até a gente pode pensar dessa forma. Apesar de que o colágeno é inexorável. Agora, dependendo geneticamente, a pessoa pode ter uma pele com melhor elasticidade e já está com deficiência de colágeno em outros lugares, né? Então tem que Então, avaliar mesmo. não é uma coisa assim Direta, né? obrigatória, né? Mas com certeza as pessoas que têm uma pele muito ruim, aquela pele bem, né, flácida e enrugadinha, são pessoas que estão precisando de muito colágeno, né? E no caso da meia-idade, os homens um pouco mais tarde, a partir dos 65 anos, eles começam a ter osteopenia, e as mulheres dos 40 e poucos em diante, a densitometria é meio que definitiva. Você faz uma densitometria e está com osteopenia, você já sabe que teu colágeno está muito ruim, né? Tem que repor muito. E por De isso que qualquer você maneira, defende, doutora, o colágeno para o metabolismo do autista. tá. Então vamos lá. Por que, que o metabolismo do autista precisa de colágeno? Porque nós, nas crianças, teoricamente, não precisaria. Eles conseguem produzir todo o colágeno que deveriam para aquela idade. O problema é que essas crianças têm a inflamação crônica. E isso faz com que não tenha uma boa nutrição celular, fazendo uma perda da capacidade de conseguir manter o colágeno. E lembre que eu falei que a parede do intestino é colágeno dependente para funcionar bem. E justamente nós precisamos ter o colágeno no autista para que ele tenha uma boa função da parede do intestino para conseguir absorver melhor, para fazer a reposição dessa parede. Às vezes a gente não tem essa percepção porque não tem a informação, né? Mas uma parede de intestino, ela troca a cada 4 a 5 dias. Ela é altamente proliferativa. Então, óbvio que nós precisamos de muita matéria-prima para isso, né? Então, veja bem, as pessoas pensam que uma hora, depois que foi feito o organismo, né, nasceu, tá, aquilo ali vai durar sempre. Não, a gente troca olha, é uma coisa louca, tá? Mas vou dizer para vocês. A gente faz mais de 100.000 atividades metabólicas por minuto por célula. E são mais de 50 trilhões de células. Isso metabolismo, tá? Repete esse número aí, que esse número aí é para cair o queixo. Qual que é a quantidade de trabalho de cada célula por minuto? 100.000. São mais de 100.000 atividades metabólicas por minuto. Nós por temos célula. por célula. E nós temos centenas de milhares de receptores de membrana nessas células que estão captando as coisas para dentro dela. E preste atenção que esses receptores de membrana captam não apenas neuropeptídeo, neurotransmissor, citocina ou nutrição, eles também captam frequências, informação vibracional, porque existem nanoantenas nesses receptores, então eles captam também o pensamento, é uma energia, o sentimento, é uma energia, e também de fora, o ambiente, eles captam o que está acontecendo no ambiente em termos informacionais.
Por isso que a gente tem tanta influência do meio ambiente. Por isso a epigenética é tão forte. E é com a epigenética que a gente tem que contar para ajudar mais essas pessoas. Preste atenção nisso, gente. Quando a gente entende que a epigenética é tanto para o bem quanto para o mal, a gente entende que nós podemos estimular epigeneticamente, ou seja, o ambiente levando informação para a célula e a célula respondendo com uma expressão gênica melhor. Então, por isso que a gente diz, olha, tudo funciona na célula. E também essa capacidade metabólica da célula, que é tão intensa e que vai acabar produzindo todas as proteínas que a gente precisa. Essas proteínas, elas também são proteínas, por exemplo, de enzimas metabólicas. A gente fabrica quase 200 mil tipos de proteína. Nós somos seres produtores de proteína. Estou conversando aqui com a doutora Rosângela Arndt e vou fazer aqui uma gentileza. Olha, eu sabia do evento, mas achei aqui, ó. É o congresso que a doutora Rosângela vai participar antes do congresso sobre práticas integrativas no autismo. É do Bruce Lipton, tá? É um palestrante internacional. Quem sabe da importância da medicina quântica, Bruce Lipton é um dos pilares da medicina quântica, né? E aqui são os palestrantes que estarão nesse congresso sobre terapias quânticas. Emília Pinheiro, Dr. Hussein Awada, Marco Marcondes, Roberto Zeballos, a doutora Rosângela Arndt, o Tontão aí, famoso também, Dr. Rodrigo Venticink, né? Odontologia Biológica, Horácio Frazão, Gabriela Matos. Então, se você é de São Paulo, está um pouquinho mais fácil. Dia 18 e 19 de agosto, no Teatro Bradesco. Ainda deve ter um pouquinho lá de ingresso, acredito eu, porque Bruce Lipton, esse daqui lota qualquer evento que ele participa aí, tá certo? Doutora Rosângela, temos algumas perguntas. Vou aproveitar aqui esses 5 minutos finais, porque quando tem audiência, o pessoal quer tirar a dúvida, ainda mais com a doutora Rosângela aqui, né? Principalmente sobre o colágeno, né? Então, aqui as pessoas estão perguntando, né? A Conceição, colágeno tipo, tem fala colágeno tipo 1, fala colágeno tipo 2, reposição, tem mais aqui, deixa eu ver, aqui tem a Fátima. Doutora Rosângela Arndt, teria como, ao invés de colágeno, quanto serem cápsulas gelatinosas? Então, vamos lá. Que tipo de colágeno de suplementar e quanto a esse colamin se poderia ser cápsula gelatinosa? Qual que é a diferença? Isso é muito importante, porque quando a gente fala no colágeno, todo mundo pensa no colágeno 1 e 3 da pele e o colágeno 2 das articulações, né? Que ficaram famosos porque tem várias opções no mercado. Para você fazer uma real reposição dos colágenos todos, são mais de 20 tipos, é importante que você tenha uma concentração da proteína colágena nesse suplemento de no mínimo 5 gramas por dia. O colágeno tipo 1 e tipo 3 que existe no mercado são cápsulas com 500 miligramas. Não faz nem cosquinha para a necessidade do organismo. O colágeno tipo 2, ele é o colágeno para evitar a perda de colágeno das articulações, porque é uma fração do colágeno tipo 2, essa fração inibe a colagenase. Então, também não é uma real reposição. Se tomar colágeno tipo 2, você está ajudando, claro que está. Você está diminuindo a perda. Se tomar o colágeno tipo 1 e 3, e teria que ser uma quantidade grande, você só teria a informação com a nutrição da pele, que é onde vai colágeno tipo 1 e 3. Mas nós precisamos de mais de 20 tipos. Então, o ideal seria nós termos, né, e hoje a gente já tem no mercado, mas o ideal é termos um suplemento que tenha uma composição de colágeno com grau farmacêutico, numa concentração alta e de preferência líquido. Ah, não pode botar na cápsula? Por que não? Porque para ter 5 gramas eu tenho que tomar 20 cápsulas no mínimo.
É muita cápsula, ninguém consegue tomar tudo isso a longo prazo. Você até toma nos primeiros dias, né, porque está interessado, mas daqui a pouco não quer mais. Então, ele vai, e depois, em cápsula também, ele vai ser pó dentro da cápsula, e aí você corre o risco de não ter uma boa absorção. Quando ele é líquido, ele já está numa situação mais fácil de absorver. Outra coisa importante é a qualidade do produto. A gente tem visto muitos produtos que vêm com a vitamina C e todo mundo acha que é o certo, né? Ah, não, vitamina C dentro do colágeno é importante, mas tem um problema. Quando a vitamina C está dentro do colágeno, ela é um ácido. E o ácido com a proteína pode criar uma situação de, tecnicamente, de mudança de cor, de sabor, de fazer grumos. Então, geralmente, produtos que são líquidos com a vitamina C junto, acabam tendo alguns aditivos a mais. Então, a gente também deveria ter um colágeno com mínimo de aditivos, que fosse líquido, que fosse quebrado em pedacinhos pequenos, então tem que ser um colágeno hidrolisado, de preferência peptídeos de colágeno. E, claro, você ainda tem a possibilidade hoje no mercado de ter, como esse que foi falado aí, que é o Colamin, é um colágeno que tem informação dentro dele, ele passa por uma tecnologia de informação. Então, ele já é um colágeno que esses aminoácidos não vão fazer outra coisa no corpo, vão fazer colágeno, né? Claro, não estou dizendo que é o único colágeno bom do mundo, por favor. Estou dizendo que este é um colágeno muito bom. Nós temos outros tipos, mas vocês têm que sempre prestar um pouco de atenção em qual é o colágeno que vai usar, porque faz toda a diferença. Nós absorvemos aminoácidos e utilizamos, eu falei aqui, a gente faz quase 200 mil proteínas. Então, os aminoácidos no corpo humano entram no que a gente chama de pool de aminoácido, ou seja, ele fica girando no corpo. Não tem guarda, não guarda aminoácido. Quando a gente come açúcar e sobra, né, guarda como gordura, né, as pochetes que a gente diz, né, as gordurinhas lá, visceral, etc. A gente guardou a energia, mas o aminoácido não guarda, a gente usa porque a gente precisa muito dele. Então, os aminoácidos ficam circulando. Você comeu lá um cogumelo, né, que é uma proteína vegana, né? Você comeu o cogumelo, virou aminoácido, ficou circulando o aminoácido. Você comeu o bifinho, mesma coisa. Comeu o peixe, mesma coisa. Todo aminoácido vai ficar circulando. Mas o corpo vai fazer aquilo que ele precisa. Como ele faz muita proteína na célula, porque faz muito metabolismo celular, ele vai usar principalmente esses aminoácidos para o metabolismo celular, que não pode parar. Então, quando for fazer o colágeno, esses aminoácidos podem não ser suficientes. Por isso que a gente começa a não fazer tudo o que precisa. Por isso que se você pegar um colágeno de qualidade, que tem a informação de colágeno dentro, os aminoácidos vão fazer ressonância em proteínas colágenas. Então, em vez de ser usados para fazer neuropeptídeo ou para fazer metabolismo celular, ele vai ser usado para fazer o próprio colágeno. Então, são detalhes, né, técnicos que acabam fazendo a diferença, né? Essa é a ideia, certo? O João Carlos aqui está falando, lógico, pessoal, isso aqui é uma entrevista, é um bate-papo sobre as novidades, as informações aí sobre o autismo, práticas integrativas. O papel aqui não é de fazer consulta e nem de dar receita. Então, a gente está trocando aqui algumas informações. A suplementação com colágeno hidrolisado funciona ou não? Quanto devemos dar de colágeno para crianças autistas? Lógico que vai depender de uma consulta, mas o que a doutora poderia passar? Essa é uma pergunta importante, porque a gente precisa, a partir da idade adulta, ou seja, com mais de 32 quilos, que é considerado na medicina peso de adulto, acima de 32 quilos. Então, se tiver mais que 32 quilos, você já pode usar 5 gramas por dia, ou até mais na necessidade. Mas crianças pequenas, a gente começa com uma quantidade menor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma criança de 2 anos, né, que geralmente a gente vai começar a cuidar delas com essa idade, de 2 anos, a gente vai dar em torno de 1 grama e meia de colágeno, certo?
Se dependendo do caso, pode até usar uma quantidade maior. Lembre que é um alimento, ele não é um remédio, não é medicamento. Em relação à outra parte da pergunta, né, que ele fez, agora já esqueci. Hidrolisado. Sim. Colágeno hidrolisado. A gente chama de colágeno hidrolisado quando a proteína é quebrada em pedaços menores. Então, depende da qualidade do colágeno hidrolisado. Se ele for quebrado em pedaços menores e ainda mais quebrado, virando peptídeos, ainda é melhor, certo? Mas, em geral, a absorção do colágeno hidrolisado é muito melhor do que o colágeno não hidrolisado, certo? Então, isso é uma coisa importante de prestar atenção. Tá. Meus amigos, conversei aqui com a doutora Rosângela Arndt, e deixa eu compartilhar aqui, que as pessoas estão perguntando. Esse daqui é o Instagram da doutora Rosângela Arndt, tá? Tudo junto, tudo emendado aqui. E você também tem aqui o YouTube Rosângela Arndt, Rosângela Arndt. Ali você encontra todas as postagens, os vídeos, as entrevistas e as lives que ela acaba sempre participando aí com seus colegas profissionais na área da saúde. E ela vai estar conosco no congresso, tá aqui, olha, quem quiser informações, você tem um parente que tem o espectro autista, você é de São Paulo, tá mais fácil, ali em frente ao aeroporto de Congonhas, se você é de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, já que o nosso canal vai além fronteiras, então aí você vai ter o Congresso de Práticas Integrativas sobre Autismo, 25, 26 e 27 de agosto aqui. Doutora Rosângela, suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente tem uma missão que é passar conhecimento. Eu larguei meu consultório para isso, né? Porque eu quero passar o máximo possível de conhecimento de tudo que a gente aprendeu aí nesses mais de 40 anos que eu trabalho nessa área da medicina. Então, eu agradeço essa oportunidade e quero dizer para todo mundo que nós precisamos vibrar numa vibração de positividade, numa vibração de saúde. Nós temos que parar de olhar para as coisas ruins. Elas estão aí na nossa volta, mas é importante que todos nós criemos essa egrégora do lado bom da vida, do lado bom das coisas, porque isso vai fazer melhorar toda a energia do planeta, acreditem em mim. Essa última dica da doutora Rosângela é importante. Eu não sei quem que está nos assistindo e qual que é o seu momento agora, né? Em termos de dificuldade. Mas reclamar não vai resolver nada, né, doutora Rosângela? Então, está até escrito na Bíblia, né? Em tudo dai graças, né? Então, a gente tem que agradecer. Eu mesmo, as pessoas que me seguem sabem da minha trajetória em relação à cardiopatia da minha filha, né? Que nasceu com uma cardiopatia congênita, atresia da artéria pulmonar, tetralogia de Fallot, CIA, CIV e cardiomegalia. Durante essa passagem, essa caminhada, eu não entendia nada e reclamava de tudo, né? Estou falando lá de trás. Depois a gente vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Os médicos deram 3 meses de vida para a minha filha. Hoje a minha filha tem 20 anos e está no 2º ano de medicina. Então, ou seja, a partir do momento que eu entendi a missão minha, que é de informar, levar informações para centenas, milhões hoje, né? Graças a Deus, o meu canal já levou milhões de pessoas, levamos essas informações e sempre com um olhar diferente, né? Eu sei que o autismo, ninguém quer receber um diagnóstico desse com o filho, todo mundo quer saúde, todo mundo quer saúde. A pergunta é, você quer ter saúde? O que você está fazendo para ter saúde, né? Refrigerante está aí, o açúcar está aí, o glúten está aí, o leite está aí, o pudim está tudo aí, e aí? Mandiária, e daí? Como é que fica, né? Vem cobrando depois. Então, vamos aprender com a vida e vamos agradecer. Vamos agradecer, porque hoje eu entendo que tudo foi um aprendizado. Paguei caro nesse aprendizado? Não sei se eu posso falar que eu paguei caro. Eu aprendi muito, né? E hoje eu sou uma pessoa melhor. A minha filha tem uma saúde praticamente normal, né? Praticamente normal.
ensinou, né, esse problema da Priscila, essa doença, ensinou muitos médicos, né? Muitos médicos olharam para a Priscila, olharam para a minha vida, que meu trabalho na área de informação. Fernando, eu aprendi muito com você, né? Foi através do meu trabalho que eu divulguei o Dr. Stephen Sinatra, né? A solução de Sinatra, tirou mais de 2.000 pessoas da fila do transplante. Então, informação é vida, informação é poder. Hoje, você acabou de receber aqui a importância do colágeno, não somente para a síndrome do espectro autista. Colágeno é vida. Colágeno é a proteína mais importante do corpo humano. E você aprendeu aqui com a doutora Rosana, a partir dos seus 25 anos, a curva começa já a descer, ladeira abaixo. O que você está fazendo para melhorar? Né? Então, Isso aí. compartilhe essa live com o grupo da sua família, com o grupo lá da empresa. Informação, meus amigos, transformam as pessoas, essas informações. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa live com quem precisa dessa informação. Às vezes tem um pai, tem uma mãe lá desesperado, e às vezes é possível deixar essa criança, esse jovem, essa pessoa que está com autismo um pouco mais próximo de uma normalidade, né? E é isso Eu que acho eu fiz. importante a gente dizer para essas pessoas que estão muito ansiosas, é possível nós termos resultados fantásticos, gente. Eu acompanho aí os meus alunos e tenho casos meus antigos de crianças que saíram do espectro, tá? Olha Eu só. tenho casos e casos e casos. E eu tenho um que me mandou ontem um videozinho de uma criança que não verbalizava nada até 2 anos atrás e agora ele está lendo. O vídeo é dele apontando as palavras e lendo. E pasme, começou até a aprender inglês. Então, a gente consegue muita coisa sim. O que não pode é, como você falou, ficar reclamando e não tomar nenhuma atitude que seja, né, de procurar a saúde a melhor. E eu tenho certeza que Deus abençoa a todos nós. E eu também. Deus te abençoe e compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, porque tem uma pessoa precisando dessa informação para ter uma esperança e transformar a vida desse ente querido. Até a nossa próxima live. Até mais, doutora. Tchau. Até mais.